Muito bom dia, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais uma meditação da Palavra de Deus neste domingo, dia 19 de outubro de 2025. Vamos iniciar orando a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus te pedimos, abençoe esta meditação, faz fluir as palavras a unção do Espírito Santo e abençoe a todos quanto vão ouvir e assistir as meditações da Tua Palavra, que sejam iluminados, tocados e abençoados, meu Deus, por Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos iniciar a meditação da Palavra de Deus com o título A Enfermidade na Alma. A enfermidade na alma. É isso mesmo. Nós sabemos que somos feitos de corpo, alma e espírito. Há enfermidades visíveis no corpo e algumas invisíveis que é dentro do corpo, e a qual vamos falar essas invisíveis na alma, que a nossa alma é um ser espiritual contido dentro de nós, do nosso corpo. Então, desde o início de tudo, entrou o pecado, e este pecado fez enfermar a alma de todo ser vivente que vem à existência nesta vida. Temos como texto bíblico básico desta meditação o livro do profeta Isaías, já próximo a Salmos, capítulo 1, versículo de número 5 e 6, que diz o seguinte: por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Esta era a situação do povo de Israel neste tempo do profeta Isaías. Eles se inclinaram para a rebeldia, distanciaram das leis de Deus e começaram a ter feridas, chagas incuráveis por causa do pecado. E estas chagas, essas feridas, foram na alma. E é isso que vamos falar. Por meio de um pecado que entrou pelo primeiro homem, todo ser vivente fica enfermo na alma pela essa chaga chamada pecado, a maldição do pecado. Vamos falar apenas de duas pontuações. A primeira, por meio da desobediência de Adão, entrou o pecado no mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12, fala sobre isso, que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo e todos passaram a viver contaminado pelo pecado, o qual fez germinar uma chaga mortal em nossa alma. Por meio do pecado que entrou pela desobediência de Adão, entrou essa chaga no homem, uma chaga mortal chamada pecado, que está escrito
em Romanos, capítulo 6, versículo 33, porque todos pecaram, porque o salário do pecado é a morte. Então, essa chaga mortal que fez enfermar a alma, ela conduz à maldição eterna, à morte, tanto do corpo e posteriormente para a eternidade, a morte da alma eterna, afastada de Deus. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo é a vida eterna. Vamos para a segunda pontuação. Jesus, o Salvador, que veio para nos curar e salvar. Então, Deus teve misericórdia e enviou seu Filho como o remédio, a cura, a salvação para a nossa alma e para nos redimir da maldição do pecado e nos dar salvação. A esse respeito está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 12 e 13. Jesus falou assim: porém, ouvindo isso, os fariseus, os religiosos estavam falando para os discípulos: por que vosso mestre come com os pecadores? Está sempre perto dos pecadores. A esse respeito, Jesus ouviu e disse para eles assim, ó. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aqui fechamos a Bíblia e vamos refletir sobre isto. Há algumas pessoas que se julgam sãs, que dizem: eu desde pequeno que eu vou para a religião dos meus pais, eu não faço mal a ninguém, eu não roubo, eu não minto, eu já tenho a Deus no meu coração, eu não preciso de estar indo a uma igreja. Algumas pessoas dizem isso, mas aí vamos refletir sobre o que está escrito. A palavra de Deus diz que por um só homem entrou o pecado, a maldição. E esta maldição deste pecado, ela não é desfeita por méritos nossos, por nossos próprios esforços e obras. Não. Essa maldição que conduz à perdição eterna só é desfeita e foi desfeita por um poder espiritual, que foi o sangue de Jesus lá na cruz. Então, houve a necessidade de Deus enviar o seu Filho Jesus para sacrificar sua vida lá na cruz, para destruir este poder do mal. E nós sempre falamos isso no livro de Hebreus, capítulo 2, e versículo 14. É isso mesmo. Vamos ler, para que a fé das pessoas estejam no que está escrito, não que a gente falamos, às vezes, de uma maneira assim, sem a base bíblica. Olha só, visto, pois, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele, Jesus, teve aqui entre nós, como um corpo humano. Igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, somente através
da morte, do sangue de Jesus lá na cruz, foi que destruiu o poder da morte e o diabo, para que pudéssemos, todos aqueles que crêem. O Senhor Jesus disse assim, em João, capítulo 3 e versículo 36, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, que diz assim, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que toda vida se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, só vai ter a salvação, a vida eterna, aqueles que creem, que aceitam o valor pago lá na cruz para destruir o poder do pecado, a maldição. E Jesus se fez mordido ali na cruz em nosso lugar. Então, você só recebe este perdão, este livramento da condenação eterna quando aceita o Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida, crendo no sacrifício feito lá na cruz para nos dar a vida eterna. É questão de usar o senso, a razão e pelas Escrituras ter a fé no que está escrito e assim o aceitar Jesus como Salvador. Aí sim somos curados na alma, somos libertos da maldição do pecado e Deus nos purifica, nos justifica pelo sangue do seu Filho derramado lá na cruz. E se assim permanecermos nele, fiéis até o final, teremos a salvação da nossa alma, a vida eterna com Deus. Vamos orar e falar com Deus, agradecendo por essa meditação. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor abençoe, que haja uma conscientização, que haja, meu Deus, um desejo de misericórdia e de humildade a cada um, reconhecendo que o Senhor enviou seu Filho para morrer ali na cruz. Por nossos próprios méritos, ninguém será salvo. Mas quando cremos e recebemos a tua graça e o teu amor pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz, aí temos a cura e a salvação da nossa alma. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Pois bem, é isto aí. A cura, a salvação, a vida eterna da nossa alma para com Deus, somente através dos méritos do Senhor Jesus, do que Ele fez por todos nós ali na cruz. Cabe a cada um compreender e compreendendo, aceitando, entendendo que a salvação somente através do Senhor Jesus, do que Ele fez por todos nós. E a decisão é particular. Deus dá o livre-arbítrio. Cabe a cada um ser humilde de espírito, reconhecer, porque quando o povo de Deus em Israel, o que lemos aqui em Isaías capítulo 1, versículo 5 e 6, o povo se obstinaram à sua vontade própria e se rebelaram, rejeitaram. Então todas as pessoas que não são humildes de espírito e que se rebelam, não concordam, não aceitam as palavras e as leis de Deus, findam perdendo a salvação. Mas é isso, é o livre-arbítrio. Aquele que ama, que é humilde de espírito, ama a sua alma e busca esta cura, busca a salvação em Deus, a encontra. Deus abençoe, ótimo domingo, Deus abençoe toda a família, o seu lar e tenha um ótimo domingo em família e com Deus.
Até a próxima, se assim Deus nos permitir.